de hoje, a gente vai continuar falando sobre o operador densidade e a gente vai falar de outra aplicação que é a gente poder associar a subsistemas de sistemas quânticos compostos em estados emaranhados um estado que a gente chama de estado reduzido. Bom, a bibliografia para a aula de hoje continua a mesma, a gente vai ver o capítulo 9. A gente continua no capítulo 9 do livro Mecânica Quântica para Matemáticos e Informação e nas seções 2.4 e 2.5 do Nielsen Schwank. Lembrando que tanto na aula passada como nessa aula a gente vai precisar de várias propriedades de operadores, especialmente de operadores agindo na estrutura de produto tensorial, e por isso vale a pena, para quem precisar, rever o capítulo 2 e a seção 2.1 das bibliografias mencionadas, porque lá a gente fala rapidamente sobre as propriedades que a gente vai ver aqui, tá? Bom, então a definição essencial da aula de hoje é o operador densidade reduzido, e para definir esse operador densidade reduzido a gente precisa falar de uma operação em espaços vetoriais que são construídos a partir do produto tensorial de dois outros, que é o traço parcial, ok? Bom, então, quando a gente tem um espaço vetorial que é um produto tensorial de duas componentes, a gente tem um tipo de operador agindo nesse produto tensorial, que são os produtos tensoriais, um operador OA em um espaço HA e o operador OB em um espaço HB. Então, esse operador OA tensor OB é um operador que age em HA tensor HB, e a ação de OA tensor OB em CA tensor CB é dada por OA agindo em CA tensor OB agindo em CB. Como eu mencionei para você, se a gente representar esses operadores por matrizes, existe uma maneira bem fácil de ligar as matrizes que representam OA e OB com a matriz que representa OA tensor OB. Eu recomendo vocês verem os capítulos 2, capítulo 2 do Mecânica Quântica para Matemáticos e Informação e a seção 2.1 do Nielsen Schwank. Bom, então, esses operadores aqui, eles são chamados operadores produto. Existem operadores que agem em HA tensor HB que não são dessa forma aqui, uma maneira análoga ao que a gente tinha a divisão entre estados emaranhados e estados produto. A gente tem aqui os operadores que são produto de dois, um em A e um em B, mas a gente tem outros operadores que não funcionam assim, ok? Bom, então a gente vai definir a operação que é traço parcial na componente A para esse tipo de operador como sendo o traço de OA vezes OB. Então a gente observa que esse traço aqui, ele é um número, né? E portanto, quando eu faço essa operação, eu saio de um operador que age no produto tensorial e passo a ter um operador que age só no espaço HB. Então esse operador aqui, ele age em HB, ok? E aí a gente pode definir de forma análoga o traço parcial em relação ao componente B. Então, se a gente definir o traço em B, a gente faz o traço do operador OB e fica só com o operador OA. Então, aqui, como o traço de OB é um número, eu tenho agora um operador que age em HA, tá? E a gente vai usar, claro, existem operadores que não são dessa forma, mas a gente estende essas operações a outros operadores que não são produto por linearidade, né? Então, se eu tenho aqui duas componentes, se eu tenho uma soma de dois operadores produto, o traço em A vai ser o traço em A da primeira componente mais o traço em A da segunda componente e analogamente para o traço em B. Ok, então, usando o traço parcial, a gente consegue agora adicionar um elemento ao nosso postulado 4, que fala da
descrição de estados de sistemas quânticos que fazem parte de um sistema composto, porque agora, usando o traço parcial, a gente consegue associar a subsistemas de um sistema composto um estado que a gente chama de estado reduzido. Bom, então a gente já sabe que o espaço de estados associado a um sistema composto é o produto tensorial dos espaços de estados dos subsistemas que compõem esse sistema composto, né? Então a gente tem essa estrutura de produto tensorial aqui. E como a gente viu na aula passada, estados do sistema são representados por operadores densidade agindo no espaço de estados correspondente, né? No caso, eu tenho operadores que agem nesse produto tensorial aqui. Bom, então agora a gente vai adicionar um elemento a esse postulado 4, e o que a gente vai adicionar é o seguinte: se o estado do sistema composto é descrito pelo operador densidade ρAB, então o estado reduzido do sistema A, que é um operador densidade que vai descrever o estado do sistema A sozinho, é o traço em B de ρAB. Então, a partir de ρAB, fazendo essa operação de traço parcial, eu consigo encontrar uma matriz densidade, um operador densidade, que representa o sistema A, ok? E analogamente para o sistema B. Então, se a gente quiser associar um estado, um operador densidade ao sistema B, a gente vai tomar o operador densidade que representa o sistema composto AB e fazer o traço parcial em relação a A. Ok, mas por que a gente usa essa operação do traço parcial? Então, de novo, isso tem que ser consistente com o que a gente espera da estatística de medições no sistema composto e no sistema reduzido, tá? Então, seja M um observável no sistema A. Então, eu posso associar a esse observável M um observável que eu vou chamar de M-til, agindo no sistema composto. E esse observável M-til, o que ele faz é medir M na parte A e não fazer nada na parte B. Então, todo observável M agindo na componente A, eu posso associar um M-til. Ok, mas se eu sei qual é o observável que representa essa medição M, qual é o observável correspondente que representa a medição M-til? Bom, então agora, só para facilitar a vida da gente aqui, eu vou representar uma medição por uma matriz hermitiana, por um observável, e dado o observável relacionado ao M, eu quero saber quem é o observável relacionado ao M-til. Bom, então o que acontece é que o observável relacionado ao M-til é o produto tensorial do observável relacionado a M com a identidade na parte B, que corresponde ao operador que não faz nada, corresponde a deixar a parte B inalterada. Tá? Então, vamos ver por que a gente tem essa associação aqui. Bom, então, vamos supor que o M é um autovetor do Mzão com alto valor Mzinho. Tá? Então, esse vetor aqui é um autovetor de M com esse alto valor. Então, eu sei que se eu fizer a medição M nesse estado aqui, eu vou obter sempre a resposta M. Tá? Bom, mas se eu faço essa medição só na parte A e deixo a parte B inalterada, se eu começo com o estado produto desse tipo, que corresponde a uma situação em que eu tenho o sistema A no estado M e o sistema B no estado psi, como eu estou agindo só na parte A e a parte B permanece inalterada, esse estado aqui tem que sempre me retornar a resposta Mzinho se eu fizer a medição M na parte A. Então, o que acontece é que esse vetor aqui, independente de quem seja o estado psi do sistema B, tem que ser um autovetor do M-til. Então, eu sei quem são os autovetores do M-til, porque eles são dados dessa forma a partir dos autovetores de M, e esse psi é qualquer estado do sistema B, porque como eu não estou fazendo nada na parte B, tanto faz quem é o valor de psi.
Então, o que acontece é que o observável associado ao emitil tem que ter todos esses vetores aqui como autovetores. E o único observável que tem essa propriedade é o observável M-tensori, ok? Então, eu já sei que aplicar um observável a um único sistema vai me dar um observável que tem essa estrutura. M na primeira parte, porque aqui eu estou medindo M na primeira parte, e identidade na segunda, que corresponde a deixar a segunda parte inalterada. Bom, então agora, dado que a gente já sabe quem são os observáveis que representam medições em uma única parte, a gente sabe que qualquer associação de estado à parte A, para o sistema A, tem que fornecer a mesma estatística para a medição M que o estado ρAB fornece para o M-til, que corresponde à medição M quando eu olho para o sistema composto. Então, vamos mostrar que o operador densidade reduzido definido a partir do produto tensorial fornece a estatística correta, tá? Ok, então, quem é o ρA? O ρA é traço em B de ρAB, ok? Então, eu quero calcular quanto vale a probabilidade de obter uma resposta M para o observável Mzão, que é igual a traço de ρAB PM-til, em que PM-til é PM tensor identidade e PM é o projetor associado à resposta N, tá? Então, quando eu tenho o sistema B no sistema composto dado pelo operador densidade ρAB, e se eu faço uma única medição de M na parte A, a probabilidade de obter a resposta M é dada pela regra que a gente chama de regra de Born, que é o traço de ρAB vezes o operador, o projetor correspondente à resposta M, ok? Bom, então vamos ver que isso aqui é equivalente a olhar só para o estado reduzido ρA, tá? Então, eu posso calcular a mesma probabilidade, ao invés de usar ρAB e o PM-til, eu posso usar o ρA e o PM, tá? Então, eu posso esquecer a parte B, como eu estou agindo só na parte A, esse estado aqui vai me contar qual é a estatística de medir só na parte A. Ok, então vamos escrever ρAB. Deixa eu trocar aqui a ordem. Como uma soma de produtos. Então, esses Os aqui não precisam ser operadores de densidade, eles são operadores quaisquer agindo no produto tensorial. Qualquer operador agindo em HA tensor HB pode ser escrito dessa forma aqui, tá? Então, eu sei que o ρA, que é o traço em B de ρAB, pela linearidade, é a soma em I de traço de OB tensor OA. Ok? Beleza. Então, agora vamos calcular o PM usando essa expansão aqui para o ρAB. Então, eu vou ficar com o traço de somatório em I, de OAI tensor OBI, vezes PM
tensor I, que é a mesma coisa que o traço da soma em I de PM OA, tensor OB, porque aqui eu vou ter PM multiplicado por cada OA e identidade multiplicado por cada OB, mas a identidade multiplicada pelo OB é a mesma coisa que o próprio, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que traço de PMOAI, tensor OBI. Mas o traço, ele é a sequência, ele pode ser visto como a sequência de fazer o traço parcial primeiro e depois fazer o traço do resultado. Então, isso aqui é a mesma coisa que o traço de traço em B de somatório em I de PM OAI, tensor OBI. Mas esse traço em B é a mesma coisa que soma em I de PM OAI vezes traço de OBI, que é a mesma coisa que traço PM somatório em I de OAI traço OBI. E isso aqui é a mesma coisa que traço de PM ROA, que é a mesma coisa que o que a gente espera do postulado 3. Se esse operador é o operador densidade correspondente ao sistema A, fazer uma medição do observável M nesse sistema tem que me dar essa probabilidade aqui para a resposta M. Mas se esse operador ρA está descrevendo o estado do sistema A, quando o sistema composto está nesse estado ρAB, eu preciso ter a mesma probabilidade quando eu faço a conta olhando para o sistema composto ou quando eu faço a conta olhando só para o sistema A, e a gente vê dessa igualdade aqui que essas duas contas coincidem. Então, eu posso olhar para o sistema composto como um todo e calcular as probabilidades a partir daí, ou eu posso olhar só para o sistema A e calcular as probabilidades a partir do ρA. Ok, então a gente vê assim que o operador densidade reduzido, definido a partir do traço parcial, fornece a estatística correta. E, mais do que isso, é possível mostrar que o traço parcial é a única operação que, a partir do estado ρAB, cria um estado ρA que dá as estatísticas corretas, não é uma continha difícil, então vale a pena ver isso aqui na seção 2.5 do Nielsen Schwang. E aí, isso mostra pra gente que o que a gente acrescentou ao postulado 4, dizendo como associar um operador densidade a um subsistema de um sistema composto, é a única opção que faz sentido, que é consistente com o que a gente espera. Vamos ver agora alguns exemplos de como que a gente pode, a partir do operador densidade ρAB, calcular os operadores densidade reduzidos. Vamos começar com um exemplo simples, onde eu tenho o sistema A preparado no operador densidade ρA e o sistema B preparado independentemente no estado ρB. Nessa situação, o estado do sistema composto é um produto, tá? Então, eu tenho essa estrutura de produto tensorial aqui, em que eu tenho independentemente o sistema A preparado em ρA e o sistema B preparado em ρB. Nesse caso, o operador densidade associado à parte A é traço em B de ρAB, que é traço em B de ρA
tensor ρB, que é a mesma coisa que o ρA vezes traço de ρB, mas ρB é um operador densidade, portanto tem traço igual a 1, e portanto esse operador densidade é ρA, como deveria ser, né? Porque essa situação aqui corresponde a um caso em que o sistema A foi preparado no estado ρA, então a matriz densidade reduzida tem que ser igual a ρA. E a mesma coisa para o operador densidade associado ao B. Então isso aqui é ρB vezes traço de ρA, que é ρB como a gente esperaria. Tá? Ok, então vamos ver agora um caso menos trivial em que a gente tem o estado emaranhado φ+. Então eu quero agora calcular quem são os operadores densidade reduzidos nesse caso. Lembrando que essa situação aqui era uma situação em que a gente não podia associar um vetor de estado aos subsistemas, porque a gente tinha um estado emaranhado. Então, observem que agora com esse formalismo de operador densidade, a gente vai conseguir associar um estado a um subsistema de um estado emaranhado que a gente não podia fazer antes. Bom, então vamos fazer essa continha aqui, tá? Então, o φ+, só lembrando que o φ+ é 1 sobre raiz de 2, 0, 0, mais 1, 1. Então, o φ+, a matriz densidade reduzida associada, matriz densidade associada ao φ+, é meio. Aqui eu vou ter 0, 0, mais 1, vezes Bra 0, 0, mais Bra 1, 1. E isso aqui vai me dar meio de 0, 0, 0, 0, mais 0, 0, 1, 1, mais 1, 1, 0, 0, mais 1, 1, 1, 1. Ok, então agora a gente precisa calcular cada um desses elementos aqui é uma matriz no espaço C2, tensor C2. E agora a gente precisa calcular o produto, o traço em B de cada um desses termos aqui, tá? Então a gente pode calcular quem são essas matrizes e calcular o traço em B através da representação matricial. Ou então, a gente pode usar o seguinte exercício que eu vou deixar para vocês provarem. Se eu faço o traço em B de A1, A2, tensor B1, B2, só explicitando aqui a estrutura de produto tensorial, isso aqui é a mesma coisa que A1, A2, vezes o número que é o produto escalar de B1 com B2. Então, o traço desse termo aqui é igual ao produto escalar entre os vetores B1 e B2. Bom, então eu vou deixar essa prova bem simples, mas vou deixar essa prova como um exercício para vocês. E agora o que a gente vai fazer é usar esse exercício para calcular o traço parcial em relação a B aqui, tá? Então, daqui de cima, a gente tem que o traço em B de φ+, é igual a meio, que vai multiplicar todo mundo, 0, 0, 0, 0, lembrando que tem uma estrutura de produto tensorial aqui, né, que não está explicitada, né, esse termo é 0, 0, tensor
0, 0. E a mesma coisa para os outros, aqui o que está na parte A, aqui o que está na parte B. Mais 0, 1, 0, 1. Mais 1, 0, 1, 0. Mais 1, 1, 1, 1. Então, a gente vê aqui que esses dois termos são iguais a zero, por causa do produto escalar entre dois vetores ortogonais. Vai sobrar só esses dois aqui, porque esses dois termos são iguais a 1. Então, nesse caso, o ρA, né, que é o traço em B desse operador densidade aqui, é igual a meio, 0, 0, mais 1, 1. E se a gente calcular, a gente já fez isso em algum dos vídeos anteriores, se a gente calcular qualquer representação matricial desses termos aqui, a gente vai ver que isso aqui é igual a mesma coisa que meio vezes a identidade. E é interessante a gente observar que se a gente fizer ρA ao quadrado, isso vai dar 1/4 da identidade. Portanto, se eu calculo o traço de ρA ao quadrado, isso dá meio. E de acordo com aquele critério que a gente tinha visto num dos vídeos da aula passada, se o traço de ρA ao quadrado é menor do que 1, isso significa que esse estado ρA é um estado misto. Então, olha só que interessante que a gente tem aqui. A gente tem um estado puro do sistema composto. Tá? A gente pode associar um vetor de estado ao sistema AB, mas a gente não pode associar vetores de estado nem a A nem a B. O que acontece nesse caso é que a gente pode associar um estado a A, mas esse estado é um operador densidade que corresponde a um estado misto. Se a gente fizer a continha para ver qual que é a matriz densidade correspondente a ρB, a gente vai ver que é a mesma identidade. Então, também é um estado misto, o estado associado a ρB. Então, a gente vê que, apesar do sistema composto estar em estado puro, os operadores densidade de cada um dos subsistemas correspondem a estados mistos. E essa é uma característica que aparece toda vez que a gente tem estados emaranhados do sistema composto.